Olá, pessoal. 96% do pessoal que assistem os vídeos não são inscritos. Por favor, dê seu like e se inscreva. Obrigado. O céu sobre Laredo ardia em tons de vermelho sangue, enquanto o sol se punha atrás das montanhas distantes. O Zorro e Tonto cavalgavam pela estrada empoeirada que levava à cidade, mas algo estava profundamente errado. Normalmente, neste horário, fazendeiros estariam retornando de campos, crianças brincando nas ruas, comerciantes fechando lojas. Ao invés disso, a cidade parecia morta, janelas fechadas com tábuas, portas trancadas, ruas completamente desertas. Nem mesmo cães vadios que normalmente perambulavam eram visíveis. O único som era vento assobiando entre prédios vazios, carregando algo que soava quase como gemidos distantes. Tonto inalou profundamente, seu rosto marcando preocupação. Havia cheiro de medo no ar, tão real quanto o perfume de flores. Eles haviam sido convocados por telegrama urgente do xerife Ben Carter, mensagem críptica dizendo apenas: "Venham imediatamente. Terror tomou Laredo. Pessoas desaparecendo toda a noite. Não sei quanto tempo posso manter ordem." A rua principal de Laredo estava irreconhecível. Lojas que deveriam estar abertas estavam barricadas. O salão Texas Star, normalmente barulhento com piano e conversas, estava silencioso como túmulo. A igreja no fim da rua tinha suas portas trancadas, algo que nunca acontecia, mesmo durante guerra. Cortinas se moveram levemente em algumas janelas enquanto o Zorro e Tonto passavam, rostos pálidos espiando brevemente antes de desaparecerem. A população não havia abandonado completamente a cidade, mas claramente estava aterrorizada de algo o suficiente para se trancar em suas casas, mesmo antes do anoitecer completo. Cartazes desbotados nas paredes mostravam rostos de pessoas desaparecidas, 13 até agora, segundo as contagens visíveis. Homens, mulheres, até uma criança de 12 anos. Todos desapareceram durante a noite nas últimas 3 semanas, sem deixar rastro, sem sinais de luta, simplesmente evaporaram, como se nunca tivessem existido. Xerife Ben Carter era homem de 50 anos que parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas semanas. Olhos vermelhos de noite sem dormir, mãos tremendo levemente enquanto acendia lampião a óleo em seu escritório cada vez mais escuro. Sua mesa estava coberta de relatórios de desaparecimentos, mapas da cidade marcados com X vermelhos indicando onde cada vítima foi vista pela última vez, e pilha de telegramas enviados para autoridades territoriais implorando por ajuda que nunca chegou. Carter explicou a situação em voz rouca de exaustão. Começou 3 semanas atrás, quando Tom Bradley, comerciante respeitado, não apareceu para abrir sua loja pela manhã. Sua família encontrou cama vazia, porta da frente destrancada, nenhum sinal de luta. Como se tivesse simplesmente se levantado durante a noite e caminhado para fora, nunca retornando. Depois foi Martha Henderson, depois o jovem Billy Cooper. Padrão era sempre o mesmo: desaparecimentos noturnos, sem evidência física, sem testemunhas, sem corpos jamais encontrados. Carter formara patrulhas noturnas, mas até os homens mais corajosos estavam agora recusando sair após escurecer. No Texas Star Saloon, um dos poucos estabelecimentos ainda funcionando, o Zorro e Tonto encontraram a atmosfera opressiva de terror coletivo. Apenas 6 homens ocupavam um lugar que normalmente abrigava 50, todos bebendo pesadamente, falando em sussurros nervosos, olhando constantemente para janelas escurecidas como se esperassem algo emergir da noite. O dono do bar, veterano da guerra civil chamado Samuel Wanai McGraw, serviu bebidas com mão que não estava firme. Entre goles de uísque, os homens compartilharam teorias cada vez mais bizarras sobre desaparecimentos. Alguns acreditavam em maldição apache antiga despertada por colonos que profanaram o cemitério sagrado. Outros falavam de gangue de sequestradores sobrenaturalmente silenciosa. Havia até sussurros de criaturas da noite, vampiros ou demônios vindos de histórias mexicanas antigas. Um mineiro embriagado jurou ter visto sombra impossível, humanoide mas não exatamente humana, movendo-se entre prédios na noite anterior. Quando tentou segui-la, a coisa simplesmente desapareceu em beco que não tinha saída. Ninguém acreditava completamente em nenhuma teoria, mas todos concordavam. Algo annatural estava caçando os cidadãos de Laredo. Sob lua cheia que banhava Laredo em luz prateada fantasmagórica, o Zorro e Tonto estabeleceram vigília no telhado do armazém geral, posição que oferecia visão clara de maior parte da cidade. Dividiram território, o Zorro observando o lado norte, Tonto o sul. Horas passaram em silêncio tenso, apenas interrompido por ocasional latido distante de cão ou ranger de madeira velha no vento. Mas então, por volta de 2 da manhã, Tonto segurou respiração e apontou silenciosamente. Lá, movendo-se entre sombras de 2 prédios, estava a figura que não se movia como pessoa comum.
Caminhava com movimentos estranhos, quase fluidos, como se não estivesse totalmente ligada à gravidade. Vestia capa ou manto longo que parecia absorver luz ao invés de refleti-la. E quando passou brevemente por raio de luar, ambos heróis viram algo impossível. Rosto sob capuz não era totalmente humano, ou pelo menos não parecia ser. Características estavam distorcidas, alongadas de forma que desafiava a anatomia normal. Sem hesitação, ambos saltaram do telhado para telhado adjacente mais baixo, perseguindo figura misteriosa através da paisagem urbana escura. A criatura, pois ambos instintivamente sentiam que não era humano comum, movia-se com velocidade desconcertante, deslizando entre becos, virando cantos impossíveis, sempre permanecendo nas sombras mais profundas. Tonto, com a agilidade natural de seu povo, conseguiu chegar mais perto, descendo de telhado para a rua através de drenagem de água. Mas quando virou esquina onde figura havia desaparecido, encontrou apenas beco vazio, terminando em parede sólida de tijolos. Não havia portas, não havia janelas, não havia maneira física de escape. Ainda assim, a criatura havia desaparecido completamente, como se tivesse passado através da própria parede. O Zorro alcançou momentos depois, examinando a parede cuidadosamente. Algo estava gravemente errado. A física normal não explicava o que haviam testemunhado. E então notaram pegadas estranhas na poeira do beco. Mas não eram pegadas normais. Eram marcas que pareciam meio humanas, meio algo mais, garras ou algo similar. Tonto, com instintos aguçados por vida inteira rastreando através de terrenos impossíveis, notou inconsistência sutil no chão do beco. Afastou caixas apodrecidas e lixo acumulado, revelando alçapão de madeira escondida sob décadas de detritos. Era antiga, muito mais antiga que os prédios acima, provavelmente datando de quando Laredo era apenas pequeno posto adoçado espanhol. O Zorro forçou a abertura com esforço considerável, dobradiças rangendo em protesto após anos sem uso. Abaixo revelou-se escada de pedra descendendo para a escuridão absoluta. A ar que subia era frio, úmido, carregando o cheiro desagradável de mofo, decomposição e algo mais, algo químico ou biológico que nenhum dos dois conseguia identificar. Estes túneis provavelmente corriam sobre toda a cidade, rede subterrânea esquecida de passagens que explicariam como criatura podia aparecer e desaparecer sem ser vista. Trocaram um olhar sombrio. Desceriam, claro, mas ambos sabiam que estavam entrando em território completamente desconhecido, possivelmente enfrentando algo que nunca haviam encontrado antes. Descida parecia interminável, escada de pedra espiralando para baixo através de rocha sólida. Paredes eram antigas, construção espanhola colonial de qualidade impressionante, mas também mostravam sinais de erosão e dano estrutural, rachaduras perigosas, pedras soltas, seções onde teto havia desmoronado parcialmente. O Zorro liderava com tocha improvisada, Tonto atrás com mão em tomahawk, ambos movendo-se silenciosamente apesar de instinto gritando para fugir. Após descer talvez 30 metros, escada finalmente abriu em túnel horizontal, largo o suficiente para 3 pessoas caminharem lado a lado. Paredes aqui eram diferentes, não apenas escavadas, mas decoradas com símbolos estranhos, meio católicos espanhóis, meio algo mais antigo e mais sombrio. Tonto reconheceu alguns símbolos de histórias que anciãos de seu povo contavam, símbolos de advertência, marcas de locais onde a fronteira entre mundo dos vivos e dos mortos era fina. Os conquistadores espanhóis haviam construído sobre algo anterior, algo que estava aqui muito antes de europeus chegarem. Túnel abriu em câmara maior que fez ambos heróis congelar em choque. Era a prisão subterrânea, mas diferente de qualquer que tivessem visto. 10 celas escavadas nas paredes de pedra, cada uma fechada com grades de ferro tão antigas que estavam cobertas de ferrugem. E dentro das celas, as pessoas desaparecidas. 13 homens, mulheres e uma criança, todos vivos mas em estado profundamente perturbador. Sentavam-se ou ficavam em pé completamente imóveis, olhos abertos mas vazios, não respondendo a sons ou luz. Não estavam amarrados ou restringidos fisicamente, mas claramente presos por algo mais insidioso. O Zorro chamou seus nomes, sacudiu grades, tentou acordá-los de qualquer transe em que estavam presos. Alguns piscavam ocasionalmente, respiravam superficialmente, mas não mostravam reconhecimento ou consciência. Tonto examinou mais de perto e fez descoberta ainda mais perturbadora. Cada prisioneiro tinha marca pequena no pescoço, ferida perfurada que sangrava levemente, como se algo tivesse estado se alimentando deles. Não eram mortos-vivos de lendas, mas algo estava drenando a vida deles lentamente. Câmara adjacente revelou a verdade ainda mais perturbadora. Era laboratório improvisado, mas extensivo, equipado com instrumentos médicos do século XVIII, frascos de vidro contendo líquidos de cores impossíveis, e mesa coberta de diários escritos em múltiplas línguas, espanhol antigo, latim, e algo que Tonto reconheceu como dialeto náhuatl usado por antigos astecas. O Zorro, que havia educação clássica, conseguiu decifrar partes dos textos. Contavam história de obsessão científica que atravessara séculos.
médico espanhol chamado Dr. Alejandro Valdés, chegado a Novo Mundo em 1680, obcecado com conquistar morte e alcançar imortalidade. Ele experimentara com sangue, tecidos e eventualmente algo que chamava de essência vital, tentando transmutar-se em forma que não precisasse de comida ou água normal, apenas da energia de vida de outros seres humanos. Experimentos o transformaram em algo entre humano e outra coisa, condenado a existir em sombras, caçando vida de outros para manter existência grotesca. Havia vivido nos túneis sob Laredo por mais de 2 séculos, emergindo ocasionalmente para se alimentar. Dr. Valdés, ou o que restava dele, emergiu das sombras mais profundas da câmara. Figura era pesadelo vivo, ainda vagamente humanoide, mas com características terrivelmente distorcidas. Pele era pálida como papel velho, esticada demais sobre ossos alongados. Mãos terminavam em garras que pareciam mais ósseas que carnais. Mas pior eram olhos, inteligentes, conscientes, carregando o peso de 2 séculos de existência monstruosa e solidão absoluta. Ele atacou com velocidade impossível, não com armas, mas com o próprio corpo transformado em arma. O Zorro disparou, mas balas comuns pareciam passar através da criatura sem causar dano real. O corpo não era totalmente sólido em forma tradicional. Tonto descobriu que ataques físicos diretos tinham mais efeito, Tomahawk abrindo feridas que sangravam substância negra espessa ao invés de sangue vermelho. A criatura guinchou, som que nenhum humano poderia produzir, e retirou-se para as sombras momentaneamente. Mas claramente não tinha intenção de deixá-lo simplesmente libertar suas presas. Esta era a sua fonte de sustento e defenderia com desespero de predador faminto. Durante breve pausa na luta, algo inesperado aconteceu. Valdés, apoiado contra a parede, ofegante com esforço, olhou para o Zorro com olhos que subitamente mostraram não apenas inteligência, mas agonia profunda. Por momento, a máscara de monstro predador caiu, revelando o homem que estava preso dentro. Homem que havia sido cientista brilhante, que fizera escolha terrível há 2 séculos e que vivera cada dia desde então em tormento de existência não solicitada. Ele não falava, talvez já não pudesse, mas fez gestos que comunicavam desespero. Apontou para próprio peito, depois para os diários, depois fez movimento de cortar garganta. O Zorro compreendeu. Valdés queria morrer. Após 200 anos de existência monstruosa, de solidão absoluta, de fome interminável que nunca podia ser realmente saciada, ele buscava libertação, mas não sabia como. Experimentação que o transformara não tinha reversão, e corpo modificado resistia a todos os ferimentos normais. Estava preso em inferno de própria criação, incapaz de viver verdadeiramente, mas também incapaz de morrer. Enquanto Valdés permanecia em canto da câmara, não mais atacando, mas também não ajudando, o Zorro e Tonto estudaram freneticamente seus diários, buscando qualquer informação sobre como reverter processo ou pelo menos libertar vítimas de transe. Os textos eram densos, escritos em terminologia médica e alquímica arcaica, mas um padrão gradualmente emergiu. Valdés havia desenvolvido um soro que injetava em vítimas para mantê-las dóceis enquanto drenava energia vital lentamente. Soro era baseado em combinação de ervas locais, seu próprio sangue transformado e elemento químico que extraía de minerais na rocha circundante. Havia antídoto, mencionado em uma passagem em diário de 1743, quando um de seus primeiros cativos quase acordou prematuramente. A fórmula estava registrada, mas requeria ingredientes específicos. Alguns ainda estavam presentes no laboratório, outros precisariam ser encontrados na superfície. E havia uma complicação adicional. Valdés escrevera que administrar antídoto sem sua própria morte simultânea poderia causar choque fatal nas vítimas. Estavam ligadas a ele em nível fundamental. O entendimento lentamente formou-se entre herói e monstro. Valdés, usando pedaço de carvão em parede de pedra, rabiscou imagens que comunicavam sua proposta. Ele ajudaria a criar antídoto para libertar vítimas, mas em troca, o Zorro deveria matá-lo usando método específico documentado em diários finais. Não era suicídio. Valdés não conseguia tirar própria vida devido a alterações em sua fisiologia. Mas se outro destruísse coração modificado com lâmina de prata embebida em ervas específicas, sob exposição à luz solar direta, transformação reverteria e ele finalmente morreria como humano.
Seria doloroso, mas seria fim. O Zorro hesitou. Não era assassino, mesmo de monstro. Mas Tonto colocou mão em seu ombro, expressão grave, mas compreensiva. Algumas vezes, misericórdia significava terminar sofrimento que nenhum ser deveria suportar. E 13 vidas inocentes dependiam deste acordo impossível. Lentamente, solenemente, o Zorro acenou concordância. Valdez, por primeira vez em possivelmente séculos, mostrou algo próximo de alívio em face distorcida. Valdez trabalhou em bancada de laboratório com mãos surpreendentemente delicadas, apesar das garras. Mesmo após 2 séculos, memória muscular de treinamento médico permanecia. Misturou líquidos de frascos antigos, moeu ervas secas que miraculosamente ainda mantinham potência, adicionou gotas de seu próprio sangue negro que cibou ao tocar os outros ingredientes. O processo levou 2 horas, durante as quais nem o Zorro nem Tonto baixaram guarda. Confiança tinha limites e a criatura diante deles ainda era predador perigoso. Mas Valdez permaneceu focado em sua tarefa, ocasionalmente verificando notações em diários, ajustando proporções com precisão de cientista verdadeiro que uma vez fora. Finalmente, segurou um frasco contendo líquido transaparente com um tom levemente dourado. Era o antídoto. Administrado via injeção em cada vítima, quebraria o transe e severaria a ligação sobrenatural mantendo-as prisioneiras. Mas o momento que a última vítima fosse tratada, Valdez precisaria morrer imediatamente, ou a ligação rompida os mataria através de choque. O timing seria crítico e sem margem de erro. Um por um, Tonto administrou o antídoto em cada prisioneiro. A reação não era imediata, mas gradual. Primeiro o tremor leve, depois respiração se aprofundando, finalmente olhos ganhando foco e consciência retornando. Tom Bradley, primeiro desaparecido, acordou confuso, mas vivo. Martha Henderson chorou ao perceber que não estava morta. O jovem Billy Cooper gritou por sua mãe. Cada despertar era milagre pequeno, vida arrancada de garras de destino pior que morte. Mas Valdez, observando de canto, começou a demonstrar sinais de deterioração física. À medida que ligações eram cortadas, ele enfraquecia visivelmente. Corpo começou a tremer, pele tornando-se mais translúcida, como se estivesse desvanecendo literalmente da existência. Expressão de dor absoluta cruzou características distorcidas, mas também havia determinação. Ele tinha que durar até a última vítima ser libertada. Quando Tonto finalmente injetou 13ª dose, Valdez desabou de joelhos, corpo convulsionando. Era a hora. O pacto precisava ser cumprido imediatamente. Zorro e Tonto carregaram Valdez cambaleante pelas escadas até a superfície, emergindo em beco exatamente quando primeiros raios de sol nascente tocaram Laredo. A luz solar, que Valdez não vira em 2 séculos, fez criatura guinchar em dor, mas também em algo que soava como alívio. Eles o posicionaram onde luz direta cairia, e o Zorro segurou lâmina de prata que haviam preparado segundo instruções em diários. Valdez olhou para ele uma última vez, e naqueles olhos monstruosos, o Zorro viu gratidão profunda, alívio inexprimível e humanidade que havia sido enterrada, mas nunca completamente extinta. A criatura fez gesto, faça isso. E o Zorro, com movimento rápido e misericordioso, enterrou lâmina diretamente no coração transformado. Valdez gritou, mas não de dor, de libertação. Corpo começou a mudar, características distorcidas gradualmente retornando a algo mais humano, pele ganhando cor de carne normal, garras retraindo em mãos humanas. Por breves segundos, viram o rosto de Dr. Alejandro Valdez, como havia sido há 2 séculos. Homem jovem de 40 anos com olhos inteligentes e expressão de paz final. Então, seu corpo desmoronou em cinzas que o vento dispersou gentilmente, deixando apenas roupas antigas e a lâmina de prata no chão empoeirado. Com o sol nascente banhando Laredo em luz dourada de novo começo, as 13 vítimas resgatadas foram reunidas com famílias em cenas de alegria e lágrimas. Tom Bradley abraçou esposa e filhos que pensara nunca mais ver. Martha Henderson beijou o chão em gratidão. O jovem Billy Cooper correu para abraços de sua mãe chorando. O terror que segurava a cidade em garra de medo havia sido quebrado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente.
Xerife Carter, lágrimas escorrendo por rosto cansado, apertou mãos de Zorro e Tonto com gratidão que palavras não poderiam expressar. Cidadãos emergiam de casas barricadadas, primeiro cautelosamente, depois com confiança crescente quando perceberam que pesadelo realmente havia terminado. Portas da igreja abriram pela primeira vez em semanas, sino tocando em celebração. Crianças começaram a brincar nas ruas novamente. Comerciantes destravaram lojas. Vida retornava a Laredo como sangue voltando a um membro dormente. Silver empinou-se magnificamente contra céu colorido do amanhecer, relinchando triunfantemente. Tonto ergueu mão em despedida silenciosa mas eloquente, expressão mostrando satisfação profunda de missão impossível cumprida. Então, juntos, os dois guardiões eternos da fronteira galoparam para a nascente, em direção à luz crescente, deixando a cidade que fora consumida por terror noturno, mas agora tinha chance de curar e prosperar. A noite de terror em Laredo havia terminado, e com ela, existência torturada de alma que uma vez fora homem de ciência, mas tornou-se prisioneiro de própria ambição. E enquanto as cinzas de Valdez eram espalhadas pelo vento da manhã, talvez houvesse redenção até para aqueles que caminharam tão profundamente na escuridão. Não através de absolvição, mas através de sacrifício final que salvou vidas que uma vez ameaçara. Era lembrete de que mesmo nas histórias mais sombrias do Velho Oeste, onde o terror sobrenatural ameaçava consumir a humanidade, coragem, compaixão e justiça poderiam prevalecer, trazendo luz de novo dia para banir as sombras mais profundas da noite.